Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de desenho. E hoje eu vou ensinar vocês a desenhar o Naruto, um personagem popular no estilo mangá. Antes de eu iniciar o desenho, eu quero que vocês, quem não viu a aula passada, veja. Ela é uma aula muito importante, né? Desde o estilo mangá até o cartoon, que foi ensinado na aula passada, foi estilo cartoon. Ela explica como funciona o esboço, né? E é uma forma base para a gente iniciar o desenho. E aqui eu vou usar o esboço e vocês tendo uma noção do desenho passado vai se tornar mais fácil esse desenho. Bom, vamos lá. Para iniciar, eu irei fazer um oval para formar a base do rosto dele. Vamos lá. Um oval, correto? Agora eu vou fazer a linha vertical e horizontal. Linha vertical e a horizontal. Certo? Eu fiz a forma base. Agora eu tenho que dar uma forma como realmente é o rosto. Então eu vou deixar reto essa lateral, voltando para o fim do oval, tá vendo aqui? Voltei para a forma inicial do oval. Aí, desse lado a mesma coisa. Vou deixar reto e vou voltar aqui na parte inferior do oval. Está vendo? E agora eu vou fazer um formato do queixo, que vai ficar aqui. Entre o queixo e esse traço, eu tenho que fazer isso. Está vendo? Estão vendo? Desse lado a mesma coisa. Eu vou dar um formatinho melhor para esse rosto, achatando um pouco a parte inferior. Laterais reta, parte inferior achatada, formatinho do queixo. Esse é o formato do nosso rosto. Agora eu vou pôr alguns detalhes. Farei o esboço de alguns detalhes, como o olho. Entre os dois olhos há outro olho, do mesmo tamanho. Aqui e dessa forma. Os três círculos têm que ter o mesmo tamanho. Para encontrar onde será o nariz, tenho que fazer um traço na diagonal do canto inferior aqui da nossa circunferência, dos dois lados, dessa forma. Podemos ver que tem três traços que se encontraram, a linha vertical e esses dois traços na diagonal. Na parte de cima, entre os três traços, vai ser onde vai ficar meu nariz. Onde fica o nariz, eu vou ter uma base maior onde vai ficar a boca, que é logo abaixo. A sobrancelha dele vai ficar mais ou menos nessa área. E a outra na mesma posição, só que do outro lado. Correto. Um esboço simples e prático. Agora eu vou dar forma ao olho. Contorno a parte superior dessa nossa bola. Chegando no final, eu vou puxar pra cá. Tá vendo? E aqui embaixo eu vou diminuir. Fiz dois traços. Esse e esse. Podemos fazer a nossa pupila. E desse lado faremos a mesma coisa. Contorno mais ou menos a parte superior. Chegando quase no final, puxo para dentro. É esse traço. E aqui eu deixo reto. Depois faço nosso pupila. Muito bem. Agora vamos fazer o esboço da bandana dele. Aqui em cima ele pega uma parte da sobrancelha, né? E sobe. A parte de cima ela é curvada para cima e a parte de baixo ela é um pouco mais reta. Dessa forma. A orelha dele, fazendo essa traço da bandana, a gente já tem uma noção de onde vai ser a nossa orelha, que vai ser aqui. E do outro lado, a mesma coisa. Vamos fazer o pescoço, só para ter uma noção.
Agora o nariz. O nariz em mangá ele é um traço bem simples. Então a gente vai fazer só 2 traços para o nariz. Aqui e desse lado. Vocês podem ver que eu fiz uma bola, né? Para demarcar o local e o formato. Depois eu só contornei essas 2 partes. Vamos fazer o cabelo. Que o cabelo é uma parte essencial desse personagem. Que vai demonstrar parecer melhor. Aqui, ó, entre o olho e a orelha fica uma mecha dessa forma. Do outro lado a mesma coisa. Em cima faremos uma mecha vindo pro meio, tá vendo? Ela vem para a linha vertical. E a outra ela meio que aponta pro olho. Aqui fica um tracinho, aqui fica outro. Vamos fazer um formato redondo dessa forma. Aqui eu estou demonstrando mais ou menos o volume do meu cabelo. Aqui eu tenho o topo da cabeça e aqui eu tenho o volume do cabelo. Estão vendo? Vou seguir esse traço para fazer toda a parte do cabelo, sem deformá-lo. Aqui atrás também tem alguns pezinhos do cabelo, só umas partezinhas. Desse lado há um volume maior no cabelo do que esse. Esse aqui só aparece algumas pontas, aqui aparecem umas pontas maiores. Estão vendo? Que ela vai voltando para cá, no movimento circular, tá vendo? Elas vão fazendo esse movimento, puxando para cá. Vamos fazer a parte de cima agora. Vamos por detalhes. Aqui, ó, fica apontando para a orelha, nessa direção. Aqui ela aponta para cá. E aqui, ó, ela inicia nesse traço, nessa mecha, puxando para fora, dessa forma. Seguindo esse formato que fizemos, vou puxar outras mechas em um formato triangular, uma maior que a outra, sempre variando, mais fina, mais grossa, maior, menor. Dessa maneira. Embaixo da boca faremos o lábio inferior, só para demonstrar aquele mais detalhe do nosso desenho. Agora eu vou fazer as marcas, né, do rosto dele, nos 2 cantos. Um aqui, outro meio que na linha do nariz e outro mais próximo do olho. Esse lá é a mesma coisa. Um meio que na boca, uma meio que na linha do nariz, tá vendo? Ó? Boca, nariz e uma logo abaixo do olho. Trabalharemos só com a face. Nada de detalhe do pescoço ou ombro. Só a face mesmo. Só fiz o pescoço para a gente ter uma base melhor. Senão só a face em si fica meio estranho. Eu gosto de fazer o pescoço para demonstrar um pouco mais de detalhe. Muito bem. Temos a plaquinha na bandana. E o símbolo da aldeia da folha. Inicia no meio, na linha vertical. Vocês podem ver que inicia na traça vertical. Faremos meio com um caracol. Chegando no final a gente puxa para cá, um pezinho mais reto. Depois a gente faz um triângulo. Esse é o esboço inicial do nosso desenho. Ó, a pupila. Certo, esse é o nosso desenho. Agora nós vamos apagar os traços que não iremos mais usar. O esboço, como aqui em cima, tá vendo? Esse traço na vertical, os 2 traços na vertical que eu fiz. Na diagonal, perdão. 2 traços na diagonal, uma na vertical, outro na horizontal. Iremos apagar. Iremos dar uma limpada no nosso desenho. Não se preocupe em fazer bagunça com o traço, porque o esboço ele é um traço mais bagunçado mesmo, é só para a gente ter uma noção onde está cada coisa. Então o esboço ele vai ficar meio bagunçado mesmo. Não se preocupem em fazer perfeito de início, porque
Logo depois a gente vai fazer o contorno, a gente vai pôr mais detalhes. E aí sim a gente vai ter que fazer um traço mais correto. Mas de início, não se preocupe com isso. Se preocupe em fazer correto, né? Encaixar cada coisa em sua posição. Depois nós fazemos o traço mais perfeito. Agora vamos dar uma corrigidinha no nosso desenho. Vamos fazer a orelha aqui. Há detalhe na orelha. Para um detalhe mais simples, dos dois lados. Curvinha para fora, curvinha para dentro. Dessa forma, bem simplesinho. A bandana, aqui ó, ela tem uma dobra dessa maneira. Aqui é mais reto mesmo. Vamos fazer uma dobra aqui, ó, como se ele estivesse com o rosto com as curvas, né, para ele estar bravo. Apague em traços de dentro, né, que a gente não vai usar mais. Exemplo, dentro dessa mecha a gente pode apagar, porque ela está por cima, então não vai aparecer o que está por baixo, obviamente. Muito bem, esse é o nosso desenho, o desenho em si, né? Agora a gente vai sombrear. Iremos contornar e dar uma sombreada básica, nada de difícil no sombreamento. Vou mostrar para vocês algumas áreas que a gente pode pôr sombra. E quem deu uma analisada no meu desenho, veja alguma coisa que vocês não fizeram no seu, volta o vídeo, volta o playzinho aí, reveja ou refaça, não tenha pressa. Vou contornar aqui. Vocês podem utilizar o lápis 6B ou 8B, dependendo do lápis que vocês têm aí. Eu estou utilizando o lápis 8B, que ele é um pouco mais forte. Para vocês terem uma noção, uma base maior, né, para vocês conseguirem ver o meu desenho. Vamos lá. Na hora de contornar, vocês podem virar a folha, não se preocupem, tá? Vou desgrudar a minha folha daqui, porque para contornar vocês têm que girá-la. Para desenhar, mantenha ela estática, tá? Não girem a folha. Mas na hora de sombrear, vocês podem virar assim, para vocês terem um apoio melhor para sua mão, né? Ó, exemplo, meu rosto. Para contornar essa lateral, é mais fácil eu fazer dessa forma, virando minha folha. Queixo. A parte superior do olho, vocês podem fazer bem grossa, um contorno mais grosso, que é algo mais padrão, a parte superior do olho ser grossa e a parte de cima ser um pouco mais fina. Para mostrar que tem um conjunto de cílios, que tem todo um detalhe. Dessa forma, agora eu vou contornar o cabelo, a parte inferior. Vou
vou contornar a bandana. Lateral. E a outra lateral que tem mais detalhe. Há uma curva aqui, ó, você tá vendo? Contornar o cabelo. E façam cada traço do contorno compassado, tá? Inicia aqui, ó, puxa. Nada de contornar direto, faz traço por traço. Exemplo, traço 1, traço 2. Aqui, traço 3, entendeu? Faz devagar. Eu estou fazendo meio correndo, né? Um pouco com pressa. Não tenho pressa, façam devagar. Aqui é só para demonstrar para vocês como que realmente é. Outra dica, peguem um lápis mais em cima, não peguem aqui, assim você tampa a sua visão, você não tem visão de onde você está desenhando, e o espaço que você preenche é menor, porque o espaço não é tão grande. Aqui você tem uma visão de onde sua ponta do lápis está, e também você tem um espaço maior, um espaço mais livre. Contorno básico, na área de difícil. Simplesmente estou passando meu lápis por cima de onde que eu já desenhei. Muito bem, esse é o nosso desenho contornado. Contorno simples, nada de difícil, é só você repassar o lápis onde você já fez, né, apagando o que a gente não vai usar. Agora, iremos sombrear. Vou mostrar para vocês algumas áreas que a gente pode pôr sombra. Vamos pôr aqui. Nessa área de cima do olho, iniciando aqui, ó. Tá vendo? Vamos pôr um pouco de sombra. Debaixo do cabelo. Aqui apenas a mesma coisa. Bem de leve. Meu lápis é bem escuro, mesmo assim eu estou passando bem de leve para nada de encarcar. É uma sombra suave. Embaixo. Nesse ângulo. Debaixo do pescoço. Mostrar a profundidade, né? Que essa face está na frente e o pescoço está um pouco mais atrás. Se a gente não fizer esse efeito, vai parecer que é tudo um lugar só. Fazer um pouco de sombra aqui. Vou repassar o meu lápis para ficar mais escuro. Não encarquem, para ficar escuro é movimento repetitivo.
Quanto mais você repete, mais escuro fica. Aqui eu vou passar novamente. Debaixo da sobrancelha, esse traço. Um pouco em cima aqui do olho. Aqui embaixo, cabelo. Aqui atrás eu vou pôr uma sombra. Vou mostrar que está por trás. Desse lado a mesma coisa. Mais escuro próximo ao rosto, para demonstrar que está por trás. Aqui a mesma coisa. Na orelha eu vou pôr uma sombra por dentro. Mostrar a profundidade. Aqui também faria uma sombra nessa área. Nessa. Um pouco mais escura, está vendo? E em cima do olho. Coloco menos sombra nesse lado, para não poluir tanto. Vamos fazer uma sombra aqui. Uma sombra nessa parte. Aqui a mesma coisa. Nos trás do cabelo a gente vai pôr uma sombra na parte de baixo, está vendo? Aqui também a gente vai pôr nessa área, nessa parte. Vou pôr uma sombra aqui, uma sombra leve aqui e uma leve aqui. Então no topo ela pega a luz do mais luz. Aqui e aqui. Vou pôr uma sombrinha aqui. Sombra debaixo do nariz. Dessa forma. Demonstra a profundidade, né? Uma logo depois da boca, tá vendo a boca aqui? Vou fazer uma bem leve aqui, ó. Não preencho, só faço na área da boca. E uma debaixo do lábio inferior, para demonstrar, né? Está em cima e está por baixo. É uma curva. Perfeito. Vocês podem ver que eu fiz uma sombra só com linhas retas, nada de traços difíceis, só foi com um tracinho reto mesmo. Aqui embaixo é um traço bagunçado, nada de difícil. Para a gente fazer uma sombra mesmo, mais suave, vocês podem usar papel. Vocês podem usar o papel higiênico, ou algodão, ou cotonete, né, que tem algodão na ponta, que fica bem legal também, faz um efeito bem bacana. Vou usar papel higiênico, mais fácil. Vou fazer de uma forma que eu possa pegar, tá vendo? Que ela passe onde eu queira. Eu vou passar aqui, ó, debaixo do pescoço, tá vendo? Olha o efeito legal que faz. Pegar a pontinha mais fina, passar aqui debaixo da boca, no nariz. Aqui, ó, desse lado, vou puxar um pouco para a ponta, tá vendo? Que eu puxo um pouco para a ponta para mostrar que ele tem, né, o nariz aqui, ó. E eu faço esse efeito com a sombra, não faço com lápis. Se eu fazer com lápis, vai ficar de uma forma vai ficar estranho. Então eu faço com sombra, que é um traço suave e não fica estranho. Vamos fazer no cabelo. Se ficar muito claro, repasse o lápis, né? Vejam, mas vocês podem fazer com lápis, né? Mais uma vez. Olha só. Eu vou dar uma pintada aqui na bandana, né? Porque ele é uma cor escura, então eu posso pintar. Vai meio confundir com a sombra, mas fica mais um detalhe, né? Mais um efeito bacana no nosso desenho. Aproveitar que ele tem uma cor escura e vou fazer com lápis mesmo essa cor escura. Eu até posso fazer mais escura aqui, tem sombra aqui. As áreas onde tem sombra do cabelo eu vou fazer mais escura, tá vendo? Então, usei o tom cinza, né, para fazer a cor do objeto. E um tom mais escuro para fazer a sombra em cima do objeto cinza.
Olha só, aqui faltou um pouco mais de sombra escura, né, para demonstrar a profundidade, as coisas e tal. Aqui também, no cabelo posso fazer uma sombrinha mais escura também. Muito bem. Opa, faltou aqui em cima. Alguns detalhes. Nada de difícil, vocês podem ver. Eu posso fazer um detalhe aqui nessa plaquinha, né? Fazer uns tracinhos assim, ó. Eu posso puxar traço reto. Um efeito bacana aí na nossa plaquinha. Vamos fazer os olhos. Como funciona a questão do brilho do olho? Vou fazer uma aqui embaixo, uma área de brilho, e uma aqui também. Em cima não vou fazer, porque ele está de olho fechado, então vai ficar mais escuro essa área aqui, ó. Escuro, e vou clareando até essa área. Está vendo? E aqui a mesma coisa. Vou pegar, escurecer na parte superior e vou clareando até a parte inferior. Tá vendo? Eu posso pegar o algodão também e passar por dentro. Fazer um efeitinho. Vou escurecer mais essa área. Fazer um efeito dentro dos olhos. Por uma sombra. Posso pegar borracha, apagar algumas áreas, tá vendo? Que eu posso ter passado sombra, que não vá, tipo, na pôr no nariz. Aqui embaixo vou dar uma suavizada nessa sombra, que eu fiz muito forte. Inferior. Cabelo eu posso fazer uns detalhezinhos assim, ó. Deixar em traço reto, tá vendo? Esse é o nosso desenho de hoje. Naruto, personagem clássico, né? Mesmo que não goste de Naruto, conhece. E essa foi a aula. Quem se perdeu, quem não entendeu como funciona, volta o play, refaça, refaça. Para ficar bonito, a dedicação, né? O movimento repetitivo. Repita várias vezes um traço que vocês não conseguiram fazer, repita até ficar bonito. Esse é o nosso desenho. Espero que vocês tenham conseguido fazer e até a próxima. Tchau!